E a igreja se prostra em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam e a igreja se prostra em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam e a igreja se prostra em adoração. Mas, senhor, irmãos, eita glória. Estou aqui lembrando do louvor da Fernanda Brum. Pai do Senhor Mateus, Pai do Senhor Maline, Pai do Senhor irmão Anderson, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor irmã Érica, Mateus está lembrando todo mundo, eita Deus, seja louvado, glória a Deus. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos chegarem. Tá silêncio assim, que aqui em casa, mas não se engane, meu irmão. Lorena tá lá na sala. Pode ser que ela apareça a qualquer momento aqui, viu? A senhora irmã Kátia. E a igreja se prostra em adoração. Como os irmãos estão? Estão todos bem? Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, eu pensando aqui, para os irmãos notarem como que as coisas vão mudando. É certo que eu também não tenho avisado os irmãos, isso é de propósito, né? As lives, o horário das lives. Mas ninguém é obrigado a ficar na internet 24 horas por dia, né, irmão? Até bom que não esteja. Mas eu me lembro as duas primeiras transmissões que eu fiz, tava dando 60, 70 pessoas, a grande maioria da igreja, e a gente observa como que, não sei, né? Se todo mundo estiver fazendo culto, né, irmão? Se todo mundo estiver orando, se todo mundo estiver buscando a presença de Deus, amém. Os irmãos estão chegando aí. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Eu estou com um texto aqui para compartilhar com os irmãos que se encontra em Eclesiastes capítulo 3. Né? Eclesiastes 3. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem os irmãos que estão entrando, não são todos da igreja. Esse jovem é o Mateus, viu? Mateus é da nossa igreja, é um jovem abençoado. Ele está bem receptível aí, né, Mateus? Eclesiastes capítulo 3, irmãos. Não vou tomar muito tempo aí dos irmãos segurando, né? Tem uma bênção para contar para os irmãos, né? Que Jesus tem feito coisas gloriosas. A gente percebe que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, não perde o controle. Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3. Apenas o verso 1. Que diz-nos assim a palavra do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, desde que Deus criou os céus, a terra, fez separação entre a luz, fez separação entre as trevas, teve o cuidado
de a criação, Deus poderia ter feito tudo em um dia, mas ele dividiu as suas tarefas, olha só, ele sendo eterno, em 6 dias. Eu entendo que Deus quis nos mostrar, quis mostrar para o homem, não a limitação de Deus, porque Deus ele é ilimitado, Deus é eterno. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer que ele é o mesmo ontem, ou seja, nós não temos acesso, né? Ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. A Bíblia vai dizer que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, para Deus não tem passado e não tem futuro. Para Deus tudo é presente, tudo é eterno, né? Tudo é um tempo só. Mas Deus ao criar o homem, Deus a fazer a divisão das criações, Deus quis nos mostrar como seres viventes que nós temos limites. E esses limites são estabelecidos pelo próprio Deus. Olha que coisa interessante. Deus cria o homem com as suas próprias mãos e segundo a sua semelhança, né? Mas Deus, ao permitir que o homem se procriasse, e até mesmo os animais, Deus estabeleceu o tempo da gestação, o tempo, vamos lá, pelo começo, da fecundação, o tempo da formação, o tempo da, do nascimento, e aí vem, né, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude e a fase da velhice. Então Deus sempre quis nos mostrar, não só para nós, mas como até mesmo para a própria natureza, para toda a criação, que há um limite. E todos esses limites são estabelecidos exatamente pelo próprio Deus, né? Deus tem um limite. E o que eu quero dizer acerca desse versículo, que depois vai dizer que é tempo de nascer, é tempo de morrer, que é dito sobre o tempo. Eclesiastes, que foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Jesus mais sábio que Salomão, só o próprio Jesus, porque Jesus falou assim que ele é maior que Salomão. Quando ele faz a comparação da rainha de Sabá e ele fala para os seus ouvintes, ele diz assim: eis que está alguém aqui que é maior do que Salomão. Então, em termos de sabedoria, Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Só Cristo está acima dele. E ele escreve isso aqui, e se a gente lê, né, você fica pensando, mas é uma coisa que parece tão simples, nossa, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar. Mas quando nós lemos o versículo 1, ele faz todo sentido, porque ele diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, Deus estabelece um tempo para todas as coisas. Amém? E ele diz assim, e para todo tempo há um propósito debaixo do céu. Eu, né, irmão, que estou aqui, até estou um pouco melhor expressando assim, mas não gosto de ficar na internet. A gente prefere, né, de uma forma, na reunião, na igreja, os cultos, enfim. Mas como a gente está limitado a esse momento, mas Deus, o que eu quero dizer para os irmãos, tudo que a humanidade está vivendo, tudo que a igreja, principalmente por ter Deus está passando, tem um propósito. Essa pandemia, esse caos que está se estabelecendo, né, se é que podemos dizer assim, ele tem um propósito. Só que ele tem que ter um propósito para aqueles que estão lá fora, que não têm a ciência da palavra, que não têm conhecimento da palavra do Senhor. E ele tem que ter um propósito diferente para quem serve a Deus. Porque em algum determinado momento vai ter que ter uma diferença, não é isso que a palavra do Senhor diz? E vereis a diferença. Agora é hora de mostrar a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve.
Só é possível mostrarmos uma diferença em qualquer situação, seja ela na diversidade, né? É a mesma coisa de você comprar um produto e falar, olha, esse produto é melhor que tal produto. Você só vai ver se isso de fato é verdade na hora da diversidade, ou na hora que o produto está acabando, na hora que o produto desgasta, né? Na hora que você tem que dar manutenção no produto, aí você vai ver a qualidade. Baseado nessa linha de raciocínio, que eu acredito que os irmãos estão compreendendo, e baseado no versículo que eu li com os irmãos, Deus tem mexido com várias situações, a vontade permissiva do Senhor em relação ao que tudo que está acontecendo. Deus tem permitido tudo isso para mostrar de fato quem somos nós diante dele. Isso não sai da minha mente, irmãos. Que nós vamos mostrar. Deus, ele não quer mostrar para. Deus não quer que você mostre para ele. Porque para ele já sabe quem nós somos diante dele. A Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha. Deus conhece ainda antes de feto, Deus já nos conhecia, né? Então Deus não tem o objetivo de mostrar para ele, mas sim de mostrar para nós. E por que que Deus quer mostrar para nós? Porque nós somos limitados. E Jesus deu um exemplo muito interessante em relação à limitação humana. Porque Jesus está no Getsemane, perto de ser crucificado, ele começa a angustiar-se por aquilo que ele vê, pela angústia de sentir o pecado, e aí aquela passagem bem conhecida da Bíblia, a qual Jesus transpira sangue. Aí Jesus se vê em uma situação humana limitada, e ali é o momento que ele, 100% homem, vai mostrar para ele mesmo qual era a condição que ele estava, né? Aí ele diz assim: Pai, se possível, condição humana, limitada, passa de mim esse cálice. Mas como Jesus queria mostrar para Deus que ele seria obediente, ele diz: mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Vê se os irmãos conseguem pegar o meu raciocínio nessa noite. Há um tempo determinado. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nesses quase 20 dias, pelo menos aqui em Hortolândia, porque eu estou falando como irmãos, não somente de Hortolândia, que nós estamos sem ter a nossa rotina de culto. Que nós estamos não podendo nos reunir na igreja para adorar o Senhor. Quando Deus pede para Abraão o seu filho, e Deus faz questão de dizer que era o único filho, era o filho da promessa, Pastor Wander, Deus abençoe. Natan, Deus abençoe. Eu pensando que Abraão teve algum momento para pensar o que ele ia fazer, mas ele preferiu obedecer, e isso foi lhe imputado como justiça. Isso foi determinante na vida de Abraão para ele ser chamado pai da fé, né? O tempo, Deus pede e Deus dá um tempo para ele. É a mesma situação de Ana. Ana pede o filho, ela pede um tempo para Deus para ficar com esse filho, e entendendo que depois o propósito do filho era que o tempo seria adiante, servindo na casa do Senhor. Então, irmãos, eu fico prestando atenção, observando esse versículo, apenas esse versículo de Eclesiastes capítulo 3, o que esse tempo tem feito comigo, com você, com a igreja. Porque há uma expectativa muito grande do que vai ser depois, mas todos os dias, irmãos, parece que tem um tribunal dentro da minha mente, justamente, né, o pastor Wander está aí, pastor de igreja, um homem abençoado, cuidadoso com as suas ovelhas, ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo, no sentido de que a gente tem uma rotina, e muitas das vezes, na hora das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, aquela própria rotina vai nos empurrando, né? É aquele negócio do carro na banguela, né? O carro está na banguela, e aí se tiver acabando a gasolina, você consegue empurrar mais um pouco. Se o posto estiver na gasolina, você chega perfeitamente. Mas aí agora eu trago para mim essa palavra. Nesses dias, todos os momentos, esse propósito, o tempo determinado por Deus para permitir essa situação, principalmente
para a igreja. Tenho todos os dias pensado, Senhor, qual é o propósito de tudo isso na minha vida? Na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida enquanto homem de Deus, na vida como servo do Senhor, na vida como líder espiritual. Precisa produzir algum efeito na nossa vida, né? Precisa produzir. É semelhante a uma semente, você planta a semente, você vai regar, só que ao tempo determinado ela vai crescer, florescer e depois frutificar. Então tem tempo para todas as coisas, como a Bíblia vai nos dizer. Mas o que isso vem refletir da igreja? Eu vou ser sincero, eu acredito que os 2, 3 primeiros cultos, depois que voltar tudo isso, irmão, vai ser um quebrantamento tremendo, vai ser pessoas renovadas, vão ser... Mas, irmãos, a preocupação minha é como eu vou chegar agora, depois desse tempo diante de Deus, na reunião com meus irmãos. Porque agora eu estou no secreto com Deus. Eu estou no secreto. Olha que coisa, irmãos. Capítulo 19 de Êxodo, se não me falha a memória. Pastor Wander, se eu tiver errado, aí me corrija aí. Capítulo 19. Deus fala com Moisés assim: Moisés, você vai reunir o povo, você vai levar o povo até um determinado limite. Olha, voltando à história do limite. Do monte, dependendo de onde tocar, eles podem ser fulminados, eu vou me apresentar. Raios, trovões, Deus se revela ao povo. E já naquele momento, aí Deus fala uma coisa muito interessante para Moisés. E se esse povo, eu vou ler aqui, irmãos. Se esse povo, vou achar e vou ler. Se esse povo me obedecer, olha só que coisa tremenda, né? Que eu estou falando sobre tempo e depois eu vou falar sobre um outro acontecimento. Logo antes, olha só, esse povo viveu que coisas tão maravilhosas. Êxodo 19, a partir do versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias e os trouxe a mim. Agora, pois, Moisés, Deus está orientando a Moisés a falar isso para o povo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade particular. Olha só, Deus falando, o povo seria dele se obedecesse, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo que é um povo peculiar, um povo especial, mas precisa ter obediência. Aí ele vai dizer no versículo 6, olha que coisa tremenda. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus estava com todo esse propósito de falar com o povo, só que Deus já estava cuidando do povo, Deus já tinha tirado o povo do Egito, Deus já estava dando comida para o povo, Deus já estava se revelando, só que agora Deus tinha uma palavra de, como que eu posso dizer para os irmãos? Uma palavra de garantia, de acolhimento específico, né? Deus tinha isso. E aí foi passando o tempo, o povo começa a reclamar, e Moisés precisou se ausentar, né? Moisés precisou se ausentar. O que aconteceu? No capítulo 32, enquanto Moisés estava no monte, já em uma outra situação, o povo sentiu falta e falou assim, ó, Moisés foi para lá, não vai acontecer mais nada, a gente precisa de alguma coisa para adorar, né? Precisa de alguma coisa para adorar. Moisés está recebendo revelações de Deus no monte. E Deus já tinha falado com esse povo, já tinha dado várias provas. E só porque Moisés, que era o líder, já não estava mais ali, nós precisamos de outra coisa para adorar. Aí o Espírito Santo falou comigo ontem. Falou assim, filho, ontem eu meditei nessa palavra. Falou assim, filho, fique tranquilo. Porque esse momento, onde parece que está o silêncio, onde parece que as coisas não estão sendo cuidadas, né? Parece que não está tendo um controle, Deus está contemplando a nossa fidelidade. Não em cima do monte, mas debaixo do monte. Moisés está lá em cima falando com Deus. E o povo está embaixo, o que o povo começa a fazer, irmão? O que o povo pede para Arão?
precisamos de outro Deus. O povo começa a levantar outros deuses por aquilo que eles tinham do Egito. O mais forte que eles tinham aqui, no caso, não eram os pingentes que estavam na orelha deles, mas era o que estava no coração. Porque quando eles sentem a falta do cuidado de Deus, eles começam a querer levantar deuses do Egito. Aqui tem uma palavra para você revelada. Cuidado com esse tempo, para você não, por algum descuido, levantar outras coisas e trazer de volta quem você era no Egito. Muito sério isso. Porque é um momento que nós estamos, parece que Deus está em silêncio, né? Eu vou voltar lá porque eu estou quase concluindo. Deus parece que está em silêncio. Só que Deus, aleluia, está com Moisés. Moisés é o líder. Moisés não sabe o que está acontecendo lá embaixo. E ele só está lá em cima porque Deus tinha algo para revelar para ele. Só que aí Deus fala para ele assim: Moisés, desce. Desce. Desce porque o povo já corrompeu o coração. Desce porque o povo já levantou outros deuses. E sabe o que foi o que Deus queria fazer com o povo lá em cima? Com Moisés? Matar todos. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou te dar outro. Esse povo é obstinado. Aí Moisés intercede pelo povo. Moisés diz assim: olha, não, Senhor, se o Senhor fizer isso, o que os egípcios vão falar? O que as outras nações vão falar? Né? Só que para resumir a história e voltar para mim o contexto, Deus me levou para essa direção. Deus acabou matando todo mundo mesmo, viu? Só entrou Josué e Caleb daquele povo lá nem Moisés. E Moisés não entrou por causa do povo. Então, meu irmão, esse momento que Deus, o céu, é momento de intercessão. É momento de orar, é momento... E Deus está, parece que em um silêncio. E muitos, se não tomarem cuidado, vão começar a pegar coisas do Egito e levantar outros deuses. Ou seja, vão começar a colocar coisas no lugar que era de Deus. Deus não aceita isso. Porque a Bíblia diz, Jesus quando estava sendo tentado no deserto, ele diz assim: somente ao seu Deus adorarás e somente ao Senhor prestará culto. É forte, né, irmão? É forte, mas é real. É a palavra do Senhor. Irmãos, um crente espiritual, e isso não é balela, ele consegue ter discernimento ao conversar com uma pessoa se ela ora ou não. Deus não precisa revelar. Você conversando com uma pessoa que é espiritual, como você conversa, se você ora, é claro, se você tem intimidade com Deus, se você medita na palavra, se você tem uma vida consagrada a Deus, só de você conversar com outra pessoa, você sabe se aquela pessoa ora. Porque o próprio Jesus vai dizer: o que a boca fala é que o coração está cheio. O tesouro ali está o teu coração. Voltando lá em Êxodo 32. Aquilo que eles trouxeram de valor do Egito não serviu para o uso que poderia ser. Que era eles vender, eles conseguiram alguma coisa lá na frente. Não. Serviu para levantar um Deus que estava querendo ocupar o lugar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cuidado, irmão. Esse tempo determinado vai revelar quem eu sou e quem você é diante de Deus. Mas fique tranquilo, lá de cima ele está contemplando todas as coisas. O problema é quando Moisés desce com a mensagem de lá de cima. Porque Moisés quebra as tábuas, Moisés se ira, alguns são levados à morte pela... O negócio estreita, e aí, irmão, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo no qual, é como eu falei, os primeiros dias, nós vimos muitas pessoas preocupadas. Mas o problema é que quando há ausência de Deus na minha e na tua vida, a tendência, nós queremos ocupar essa ausência, preencher esse espaço com algo que não agrada ao Senhor. Então, para eu terminar, né? Pois os irmãos compartilhem essa palavra, né, para que os demais irmãos sejam abençoados por ela. Mas para eu terminar, eu volto no versículo que tudo tem o tempo determinado. E por esse tempo determinado, propósito. Só dentro do propósito, a intenção não é Deus mostrar o propósito, mas eu descobri em Deus qual é o propósito.
eu de olhos abertos, profetizando de olhos abertos, né? Eu poderia dizer, qual é o propósito de Deus que eu vejo para minha vida, para minha casa, com essa situação? Não é ficar apavorado, não é temer, é tomar os devidos cuidados, saber que nós estamos sujeitos, não preocupar com a morte, porque a morte é apenas um passaporte para chegar mais perto do Senhor. Isso para quem é salvo, para quem tem convicção. Mas o que esse momento está querendo me mostrar? É quem eu sou diante de Deus, até que ponto eu confio. Né? Porque Jesus falou assim, olha, tem um povo, Jesus replica a profecia de Isaías, falei esses dias, que ele fala assim, olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante. Não adianta falar. É hora de nós mostrarmos quem somos nós debaixo desse tempo determinado no propósito de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, pasmem, não escandalize, mas uma boa parte dos crentes, ao invés de melhorar depois desse período, vão ficar piores. Por que vão ficar piores? Não dá mais vazão à carne, porque vão perder o hábito, porque não vão mais ter um vazio, ou talvez não vão ter mais necessidade, vão dar vazão à carne, muitas pessoas não vão ter força, vão se acostumar aos deleites da carne. Por quê, irmão? Porque Jesus vai dizer, olha só, Jesus vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Paulo vai dizer que aquilo que nós alimentarmos mais é aquilo que vai nos sustentar, né? Eu vou usar uma ilustração. Talvez você já ouviu essa ilustração. Que ele trabalhava com lutas de animais, de cachorro. E ele tinha 2 cachorros que competiam. E ele sempre apontava para um, ó, hoje fulano vai ganhar, hoje tal cachorro vai ganhar, hoje outro cachorro vai ganhar. Aí um dia alguém perguntou, mas como você sempre sabe o resultado? Ele falou assim, é fácil. Quando eu quero que o cachorro A ganhe, eu alimento mais ele e não alimento o outro. E vice-versa. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquilo que é mais forte é o que prevalece. Aquilo que eu alimento mais. Jesus vai dizer assim, ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós crentes estamos vendo e estamos entrando muitos no embalo, indo no mercado, fazendo estoque, preocupado. E Jesus vai dizer uma coisa que a gente é tão bonito falar, tão bonito pregar, mas não vive. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus está falando pão, ele não está falando só do alimento, ele está falando do cuidado. Né? Ele está falando de todo o cuidado. Não andecioso coisa alguma. Não se preocupeis com o dia de amanhã, irmãos. Deus vai prevalecer conforme o seu propósito. Nós precisamos estar entendendo quem somos nós diante do Senhor. Então, terminando lendo novamente. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu profetizo na sua vida. Esse tempo será a sua vida em Cristo Jesus. Ainda dá tempo de você voltar a ter sonho, ainda dá tempo de você voltar a ter desejo pela palavra, ainda dá tempo de você buscar a face do Senhor, ainda dá tempo de você despertar o teu lar, ainda dá tempo de você consagrar a tua vida. Então aproveite esse tempo, porque esse tempo Deus está permitindo para com as nossas vidas. Amém? Eu vou fazer uma oração, depois peço para os irmãos compartilharem, para que esta palavra chegue mais a outras pessoas. Amém? Vou saudando aqui os irmãos, irmã Maiara, irmão Bruninho, irmã Janadir. Amém? E os demais irmãos aqui. Deus em Cristo possa vos abençoar. Estamos orando para que Deus mova situações, para que Deus trabalhe, crendo. E as minhas orações é da seguinte forma: Deus, levanta-se em favor da tua igreja, né? Levanta-se em favor da tua igreja, porque Deus levantando em favor da igreja dele, as portas do inferno, elas têm que partir em retirada, porque elas não prevalecem contra a igreja. Há um propósito, viu, irmãos? Essa doença, isso que está acontecendo, não pense que é o diabo, não, é um propósito de Deus. O que a gente tem que tomar cuidado é que o diabo está aproveitando dessa situação
para querer te afastar, para querer te desanimar, né? Hoje, graças a Deus, eu tive atendendo um irmão na igreja, ele reconciliou, estava 3 anos afastado, mas ele foi no último dia do congresso, que foi dia 15 das irmãs, ele não teve força para ir lá na frente, mas ele reconciliou com Deus e quis reconciliar conosco, que representamos a igreja, tinha mais 2 irmãos lá comigo. Então, irmãos, Deus está fazendo a obra. Muitos estão aproveitando esse tempo, né? Muitos estão aproveitando esse tempo. E esse tempo vai ser determinante para aquilo que há de vir daqui para frente. Mas a nossa confiança, ela está em Cristo. Então, ao terminar, irmãos, ou agora mesmo, compartilhe para que essa palavra... Deus abençoe todos os irmãos, irmã Sandra, irmã Tayana, irmão Everton, irmã Marta lá de Monticello, irmã Érica. Quem mais aqui que eu vi aqui? Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Irmã Marta já falei, Gilberto, Aline, pastor Vander, Silvana. Amém. Deus vos abençoar e que esta palavra fale ao teu coração. Desde ontem Deus tem falado muito comigo acerca de Êxodo 32. Mas eu te convido a depois fazer uma meditação. Olha o que Deus fez no capítulo 19. Olha a palavra que Deus deu no capítulo 19 de Êxodo para o povo. E olha a resposta do povo no capítulo 32, enquanto Moisés estava no monte. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, porque o vazio pode vir, mas nós sabemos que Deus preenche qualquer tipo de vazio. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor da vida dos meus irmãos. Eu oro pedindo ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, pedindo ao Senhor que manifeste o teu poder e misericórdia. Senhor Deus, toma cada um nas tuas mãos, edifica pela sua palavra e faça o milagre em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.